E aí, pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui o nosso podcast. É uma novidade que a gente está inaugurando, começando a fazer esse podcast aqui. E a base do podcast é um podcast da Nova Igreja, mas a gente começou pelo último livro que eu lancei, que é o Ágape, A Porta para a Vida Abundante. A gente está começando, inclusive, de trás para frente. Aqui na estante, aqui atrás, tem os outros, né? Não necessariamente na ordem em que eles foram escritos, mas está lá o Vivendo na Graça Superabundante, tem a Sua Nova Identidade, Plenamente Perdoados, tem lá o Vencedor ou Vítima, mas a gente começou de trás para frente, começou com o Ágape, que acabou dando nome para o podcast Ágape, podcast Ágape, e eu espero que isso seja uma fonte de informação, de edificação, que você possa acompanhar a gente nos próximos, nesse agora de hoje, que é o primeiro, estamos inaugurando, e nos próximos, e que isso seja um lugar onde você possa receber de Deus, sabe? Não simplesmente de nós aqui, os convidados que estiverem aqui, mas receber de Deus alguma coisa que traga refrigério, que traga edificação, que traga iluminação, que traga para você uma opinião sobre coisas que estão acontecendo, né, no mundo, no dia a dia. A gente não vai ficar preso aqui à teologia, discutindo e debatendo o sexo dos anjos. A gente está aqui para falar de coisas práticas, de coisas do dia a dia que precisam ser conversadas debaixo da visão, dentro da visão que Deus tem para nós como cristãos. E aí eu estou hoje aqui com o nosso primeiro convidado, quem está estreando e abrindo essa sequência de convidados que a gente tem aqui, é um amigo super querido, cara que mora no meu coração, que é o pastor Gustavo Faleiro, que me deram aqui uma mini biografia. Cuidado, metade é mentira. Não, mas até que não falaram muita coisa, não. Falaram umas coisas aqui bem, assim... Cara, é pastor da primeira igreja batista do Recreio, lá no Recreio dos Bandeirantes. Está pastoreando agora, né? Agora, 2 anos. Agora, 2 anos. Mas já foi pastor na Metodista. O Gustavo é um cara de origem metodista, de tradição metodista, metodista raiz. Wesleyano. Wesleyano. Tal, mas agora ele está servindo na igreja batista, graduado em teologia e administração de empresa. Eu não sabia disso, cara. Foi, Você cara. É graduado em administração de empresa. Isso foi uma benção. Aliás, cara, obrigado. É uma honra e uma responsabilidade, né? Abrir esse podcast aqui contigo. Muito bom. Fiquei muito feliz. Cara, a gente fica muito feliz de te receber aqui. Cara, obrigado. A gente tem um carinho assim enorme. Essa amizade que Deus tá construindo aí é linda. E na verdade, isso aí foi um presente de Deus. Quando eu tinha 17 anos, eu estava vivendo de música. Sim. E querendo, né, entender ali a vida e tal, tocando. Tem esse detalhe, cara, que não botaram aqui na biografia, que você é músico, né? Fui, né, cara? Fui há um tempo atrás, quando as coisas ainda funcionavam mais pro meu lado. Mas estava ali na música e entendendo que Deus estava me chamando pro ministério. Aí fui falar com meu pai é pastor, e meu pai me deu um presentão, cara. Meu pai falou: filho, eu vejo muito em você uma caminhada pastoral, tal, um ministério pastoral, mas o meu pai, ele sempre foi empresário, sempre foi do ramo de educação, tal, e pastoreando, né? E ele falou: eu acho muito legal, mas eu acho que você deveria fazer outra faculdade antes. E aí Você já tinha feito teologia? Não, ainda não, tava saindo do 2º grau, tava com 17 anos ali naquela, o que eu faço agora, né? Pensei em ir pra música, aí acabou que ele falou: cara, faz uma outra faculdade, faz outro curso. E aí fiz administração. Cara, foi uma bênção, porque assim, a administração, ela abriu um leque pessoal, né, cara, de muitas coisas. Acabou fazendo com que meu ministério caminhasse melhor, na minha opinião. E depois, coisa de maluco, né? Depois eu fiz teologia, depois eu fiz música na Unirio, e aí fui fazendo, estou estudando até hoje. Cara, eu acho que isso é um negócio que faz muita falta na vida de muitos pastores, sabe? Você tem uma formação extra-teológica. Exato. Né? Você tem uma formação em administração ou em qualquer outra
área. Tem gente, às vezes, que faz faculdade de psicologia. Eu acho que os pastores acabam enveredando muito para essa área, né? Vou fazer faculdade de psicologia. Mas acho que o pessoal devia ter uma abertura maior desse leque aí. Isso, né? isso para outras áreas. Eu vejo na minha vida, assim, a gente... Até o assunto, né? A escolha de administração foi porque eu estava vivendo de música, tinha montado um estúdio na Zona Sul do Rio, uma produtora, que eu tenho até hoje, graças a Deus. E ali foi onde meu ministério começou. O ministério pastoral começou dentro da administração. Porque a gente gravava muito jingle, muita trilha para rádio e TV. Aí vinha uma cantora, sei lá, um cantor de jingle, cheirou cocaína a madrugada toda, chega lá, todo arrebentado. Meu convívio não era com crente. Sim. Meu convívio ali era 98% era não crente. Então, ali eu parava, né? Como eu era o dono do estúdio, era melhor, né? Porque eu não ia ser mandado embora se eu parasse. Eu parava a gravação, cara, e ia mais pessoas, ia falar do evangelho. E aí, ali, sendo empresário, eu comecei a entender sobre missões. Foi ali que tudo começou. A minha ida para a Europa como missionário começou porque eu falei, cara, o que eu vou fazer com o lucro dessa empresa? Como administrador, como empresário, cara, eu vou abençoar o reino de Deus, é para isso que a gente está aqui. E aí escolhi alguns missionários, amigos na época, e comecei a, enfim, dar parte do lucro para missões. Sim. Aquele negócio virou o contrário, né, Sim. cara? E aí veio pra gente, e de repente a gente se viu num projeto indo embora do Brasil e morando muitos anos, que foi quando a gente se conheceu. Cara, né? essa história é interessantíssima, porque a gente oficialmente se conheceu num episódio extremamente fora da caixa, né? Foi mesmo. Negócio inusitado. Foi mesmo. Quer dizer, eu estava viajando com a Denise. A gente tinha feito uma viagem pela Europa e estávamos voltando para o Brasil por Paris. E aí estamos no aeroporto Charles de Gaulle, um aeroporto gigante, fácil de você ficar meio perdido, da onde é longe. E aí eu tô na fila para passar, para embarcar. Aí eu tô vendo lá na frente um casal falando com uma senhorinha. E o casal dizendo, vó, você vai passar ali, e aí você desce uma escada rolante, pega um trenzinho, sobe a escada rolante, vira para a esquerda, depois vai em frente, vira para a direita, depois faz uma curva, volta, sobe, desce. Aí a Denise olhou para mim e falou assim, olha, aquela senhora ali, daqui a 10 anos, quando a gente voltar a Paris, ela ainda vai estar aqui nesse aeroporto, circulando, procurando como é que faz para voltar para o Brasil. Vamos ajudar. E aí, quando a gente chegou perto, a Denise se ofereceu, né? Olha, provavelmente ela vai no mesmo voo que a gente volta pro Brasil. Vocês querem que a gente ajude? Aí o Gustavo olha para mim, Pastor Fragalho. Eu falei, não é possível. Já me acharam aqui em Paris, cara. Não é possível. Não, quando eu tô lá no Brasil, eu vou na sua igreja e tal. A gente começou a entabular uma conversa ali, um papo. E acabamos ajudando. Era a avó da tua esposa, né? Isso, a avó da minha esposa. Ajudamos ela a voltar. Foi assim, uma senhora super simpática. Foi. Muito, muito legal estar ali com ela. E aí a gente acabou tendo aquele breve contato ali, que a gente oficialmente se conheceu. Exatamente. E aí, dali pra frente, sempre a gente se encontrava. E essa é uma história muito também inusitada. Aliás, é um tema que a gente está gravando hoje aqui, é uma segunda-feira, depois do domingo. No domingo ontem, o meu filho que pregou no domingo de manhã, o Mauricinho, e ele falou exatamente sobre esse aspecto prático, né? Ele falou, cara, a gente é chamado para viver para a glória de Deus, para tudo que a gente faça. E ele colocou uma penca de versículos, que às vezes a gente não presta atenção, porque um está num livro, outro está numa outra epístola, e a gente não junta muitas vezes Lé com Cré. E quando você começa a ver a sequência de Paulo falando com Gálatas, Filipenses, Coríntios, Romanos, faça isso, aquilo para a glória de Deus, para o louvor. Tudo que você fizer, faça para o louvor e para a glória de Deus. E aí, cara, na prática, como é que isso acontece, né? Como é que eu faço? Cara, é a tua história. Não, aqui, cara, Maurício, aquilo ali foi sensacional, né? Porque tem o meu lado da história, né? Você contou a visão de um casal que vê 3 pessoas ali com tudo para dar errado, né? Como você falou, tudo para dar errado. E do meu lado, a gente tava orando, cara. A gente tava orando e eu falei, cara, como é que a avó vai voltar pro Brasil? A gente tinha acabado de ter um bebê, nosso segundo filho. Cara, a avó da Dalila, uma senhora de idade, já faleceu, hoje tá com o Senhor, mas naquela época foi para Paris para cuidar do meu neto, do meu filho, né? Do bisneto dela. Ela é a avó da bisneto dela. Então, assim, ela, não, minha neta, eu vou aí. Ela ficou com a gente, cara, amando ali 3 meses num país que ela não falava nada do idioma. E aí chegou a hora dela voltar.
E eu orando, eu falei, cara, como é que ela vai voltar pro Brasil, cara? Porque ela não sabe, é uma senhora, tal. E eu orando, Senhor, de alguma maneira, o Senhor vai conduzir. Cara, de repente aparece vocês, assim, uma coisa muito espiritual. E é muito legal, porque a gente tá, de uma certa forma, a gente tá aqui para falar um pouco do teu livro. Eu tava falando para você, eu gostei demais desse livro. É bom demais saber que Deus te usou mais uma vez para trazer um conteúdo muito bom pra gente, né? Pra todo mundo. É um livro que eu acho que... Eu gosto muito disso. A gente tá falando aqui que a gente é pastor, mas esse ambiente fora da igreja ele é muito importante. Sim. E esse é o tipo de livro que eu gosto, que é o livro que eu posso pegar, entregar para um amigo meu que não é crente, né? Que não tem aquele crentez ali, que o cara vai entender. Se ele vai concordar, aí é obra do Espírito Santo. Mas ele vai entender. Isso eu gosto demais. Tem uma frase aqui no teu livro que eu achei muito legal, que tem tudo a ver com o nosso conhecimento. Olha o que fala aqui. Em qualquer situação da vida, dentro ou fora do âmbito familiar, se você não souber o que fazer, age em amor e você nunca errará. Tá no teu livro. A gente se conheceu assim. Sim. Porque do meu lado da história eu fiquei pensando, cara, o Fragale e a Denise estão olhando, um casal, e eles resolvem ajudar, por amor. Mas, cara, um grande pepino. Cara, eu vou pegar uma senhorinha, vou caminhar com essa senhorinha, sei lá, a senhorinha infarta no meio do caminho, dá tudo errado. Ia ser uma bomba pra vocês. Sim. Cara, e vocês, o que vocês fizeram? Agir em amor. E pra mim, tem uma característica que eu admiro, a cada dia que passa, eu admiro mais. Teu filho estava pregando sobre isso ontem com outras palavras, que é a coerência. A coerência, para mim, principalmente nós que somos líderes, né, de igreja, a gente está sempre pregando, a gente está sempre exposto a muita coisa. A coerência é a distância entre o que a gente fala e o que a gente vive. Essa é a coerência. É a distância entre o que eu falo e o que eu vivo na prática. Tem gente que, cara, essa coerência, essa distância é muito longa, e aí o cara não é coerente. Porque ele fala um negócio e vive outro. Então, atitudes como essa, né? Você estava ali, sei lá, eu não sei o que você estava fazendo, voltando de férias, não sei. Mas, cara... Era uma viagem, assim, tipo de lua de mel, então, uma coisa assim, de comemoração de aniversário de casamento. Você não precisava entrar no modo, cara, vou ajudar as pessoas, vou amar, vou viver aqui para glorificar. Você não precisava, né? Você estava ali escondidinho na tua, né? Nunca ia saber nem que eu te conhecia. Então, assim, você foi coerente, né? Isso é muito lindo, o Fragale. É uma das coisas que eu mais admiro no ser humano. É a coerência, que a gente vê tanta gente falando até em nome de Deus. A Bíblia, né? Isso não é novo. Na Bíblia tinha muita gente falando em nome de Deus, mas que não era nada coerente. Né? Que a distância entre o que falava e o que praticava era muito longa. Então, a nossa maneira de se conhecer acho que já te aproximou de mim, porque eu passei a te admirar ainda mais. E depois, né, foi o Espírito Santo que foi fazendo a gente ficar mais... Hoje a gente mora na mesma rua. Né? É verdade. Caramba, cara. Eu não estava lembrando desse detalhe também. Você se mudou para a mesma rua. Eu morava na Zona Sul, agora estou pastorando na Igreja do Recreio, a gente está na mesma rua. Então, assim, coisa de Deus. E incrível, né, cara? Que a gente mora na mesma rua e ainda não teve... Há quanto tempo você está morando lá? 2 anos. 2 anos. E a gente ainda não foi um na casa do outro. Não, ainda não foi. Daqui a pouco a gente resolve isso. Cara, e essa... Aliás, cara, falando nessa coisa da coerência, é uma coisa que deu a liga, sabe, de existir essa amizade entre nós, porque você podia ser um pastor que eu conheci numa situação inusitada, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e a gente nunca mais se falar. Sim, ia acabar ali. Nunca mais falar. Eu prestei um serviço em amor a você, a sua família, né, de ajudar a conduzir a tua avó e tal, a avó da tua esposa. E eu, de repente, olhei e falei assim, cara, foi um contato muito interessante, mas não me interessa ter uma conexão com esse cara, porque esse camarada, ele tem o jeitão dele lá, que é completamente desconexo daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, daquilo que eu vivo. Sim. Mas, entre outras coisas, houve essa conexão. Teve essa conexão, que é o que me interessa. Eu quero ter conexão com pastores, líderes e outras pessoas fora do ambiente de igreja que tenham essa coerência, né? de crer numa coisa e viver o que crê. Um cara que é um buscador da verdade. Né? Não é que necessariamente concorde 100% com tudo que eu falo, que eu penso, mas que está buscando a verdade, tem coerência com isso aí. Até porque hoje em dia, né, cara, esse negócio de concordar com tudo... Às vezes eu acordo concordando comigo e vou dormir brigando com o que eu falei de manhã. Então, esse negócio muda, né, cara? Não, e que me desperta também, cara, para dizer o seguinte, para mim mesmo, né, numa conversa íntima.
cara, o Gustavo me apresentou uma coisa que eu nunca tinha me chamado a atenção Sim. e que mudou, de repente, alguma área do meu pensamento. Amém. E que me ajudou a melhorar a minha teologia, ajudou a melhorar a minha prática do dia a dia, ajudou a entender melhor certas coisas que eu estava vendo e olhava por um outro ângulo. Isso é muito legal. Amém, A gente, é o que a Bíblia fala, né? Exatamente. Que ferro afia o ferro. Exatamente. Então, quer dizer, a gente, de repente, troca informações que faz com que a gente se aprimore, né? É isso. Aí que a gente cresce, melhore, né, a gente cresça. Porque a gente conhece em parte, né? No fim das contas é isso. Né? A gente conhece, a gente estuda, mas a gente conhece em parte, né? A gente vai conhecer. Eu brinco com isso, cara. Eu falo, às vezes, ou Deus vai falar isso mesmo, ou a gente vai chegar lá no céu e vai falar, cara, tu tava viajando ali, né? Naquilo que você tava pensando. Mas o amor, né, cara? O amor do Senhor, ele cobra essas coisas. E é isso que eu vejo, Fragalha, assim, na vida cristã. Né? A gente está num mundo tão dividido, tão polarizado em todos os níveis. Eu estava lendo uma pesquisa que os índices de confiança nunca foram tão baixos. Sim. Seculares. Não estou falando de igreja, geral. Então, assim, a gente vive numa sociedade líquida, né? Que tudo é líquido. Eu andava de táxi, agora eu ando de Uber porque é mais prático, mas daqui a pouco vem um outro favorito que eu largo o Uber de lado. Não tem mais a fidelidade a nada. Né? Eu ia para um hotel, agora eu pego o Airbnb, tudo é líquido, tudo é muito... E a gente vive uma verdade muito sólida, né? Que é uma verdade que mudou a nossa vida, que é o alfa e o ômega. E o desafio é como é que eu apresento essa verdade no mundo líquido de hoje, em que tudo é interesse pessoal, tudo é pós-moderno, cada um cuida da sua verdade. E os índices de confiança pioram essa história, entre aspas, né? Pioram entre aspas, porque eu sou um cara muito otimista e creio no poder do Espírito Santo. Mas eles dizem que ninguém confia mais em ninguém. Então, assim, ninguém mais confia, ninguém mais quer saber de nada, os índices de confiança estão lá embaixo. Então, como é que você vai pregar o evangelho se nem confiar em você a pessoa confia? E aí é onde eu acho que entra isso aqui. Porque quando a gente, cara, dá tempo e amor para caminhar um com o outro, a gente começa a estabelecer uma confiança que transcende a concordância. Porque, na verdade, o casamento é isso, né? A gente conhece uma pessoa que não é igual a gente, nunca vai ser, né? Denise não é igual a você, a Dalila não é igual a mim, a gente vai ter, mas a gente começa a estabelecer algo tão espiritual ali e daqui a pouco vira uma só carne. Então, assim, a confiança, isso que a gente vive é lindo, cara, é muito bom saber dessa nossa amizade, saber dessa caminhada, porque isso tem tudo a ver com o teu livro, tem tudo a ver com algo que é muito maior do que a gente, né? Que é o amor de Deus. Eu acho que isso é uma gota do amor do Senhor sendo derramado sobre nós. Sim. Cara, na verdade, a ideia, inclusive, você falou de uma coisa que é proposital. Eu fiz o livro surgiu a partir de uma série que eu preguei na igreja, né? Mas e o livro teve uma ideia proposital. Cara, eu não quero escrever um livro de teologia para teólogo. Porque tem uns livros, cara, que tem o tema é interessantíssimo. Mas quando você começa a ler, você fala, cara, isso aqui... Você tem que estudar para entender o que o cara quer dizer. Cara, isso aqui tá muito interessante para mim. Isso. Eu tô entendendo, ou não tô entendendo, vou dar uma olhada em outras coisas. Mas pro público em geral, isso aqui é uma chatice. É inacessível, é isso. É um troço que o cara lê e não vai chegar até o final. É isso. Ou se ele chegar até o final, ele vai se arrastando. Sim. E as pessoas hoje em dia perdem o interesse muito facilmente, muito rapidamente, né? Porque a gente está nessa era digital, em que tudo é muito rápido, né? A pessoa está mais assim no coisa do vídeo, e o vídeo é curto. Bom, o YouTube hoje tem uns tipos de vídeo que eles chamam de shorts. Já era pequeno, né, Já era cara? pequeno, agora ficou é menor ainda. É short. Quer dizer, aquele vídeo de alguns segundos, né? É mesmo. Dura 1 minuto ou menos, ou 1 minuto e pouco. Então você já vê um, já vê outro, já vê. E esses shorts ficam grupados, né? Você tem 4. Isso. Pra você ver um, e às vezes um não tem nada a ver com o outro. Então as pessoas, cara, começa a ler. Não tô entendendo? Já era. Cara, Já era. passa pro próximo. É isso. Então a ideia é que, cara, a gente consiga falar de uma coisa que é a base da vida cristã, que é o amor. Sim. Mas a gente consiga falar de um jeito que a pessoa leia e entenda de uma forma prática. Cara, o que é isso? Ágape. Cara, não é simplesmente simpatia, não é aquela coisa simplesmente da gente... abraça aí, seu irmão, naquela introdução de culto, né?
Cara, tal, que beleza, a música foi muito legal, louvor, agora abraça aí. Cara, você dá um abraço a pessoa que você nunca viu, ou que você tá acostumado a ver sentado do seu lado, é só um abraço, não tem um compromisso. Exatamente. Né? Tô dando um abraço raso, ali. né, cara? É raso pra caramba. Isso me mudou muito na Europa. Porque todo mundo virava para mim e falava, cara, você vai morar na Europa, você vai morar na França. A gente não foi... não que eu tenha nada contra, né? Deixar isso bem claro para todo mundo que tá assistindo a gente. Tem muita gente que vai para fora do Brasil para plantar igrejas para brasileiros. Né? Primeiro que nosso projeto, a igreja, foi a última coisa que aconteceu. A gente foi ligado à arte. Como eu falei lá atrás, né? O meu estúdio foi uma porta que Deus abriu ministerial também. Então, o que eu fui fazer na Europa foi viver o que eu vivia no Brasil lá. Só que a gente foi muito focado em franceses, cara. A gente queria, né, alcançar, ser um instrumento de Deus para alcançar o povo francês, não o brasileiro. Então a gente se afastou um pouco. Foi difícil, porque o nosso povo é legal, a gente está com o nosso povo, né? Sociologicamente, você gosta do churrasquinho, da coxinha, daquele negócio do brasileiro ali. E a gente saiu disso. A gente entrou numa cultura, mergulhou, demorou mais. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo falava para mim, o francês é muito frio, o francês é muito arrogante, o francês é muito isso, é muito aquilo. Mas, na verdade, o europeu ele tem uma vida pós-guerra muito sofrida. Sim. Então, esses índices de confiança que hoje são baixos, ele já não confia há muito tempo. Então, para ele ficar teu amigo, demora. Mas também quando ele fica teu amigo, cara, ele fica teu amigo. A gente tem amigos hoje na França que são amigos, talvez, num nível de intimidade maior do que alguns que eu tenho no Brasil. Sim, apesar até da distância, né? Porque o cara, ele demora, igual carro a álcool, demora para pegar. Mas quando pega, meu amigo, ele pega. Então, assim, é o que você falou, a gente, aqui no Brasil, depois que eu morei fora, eu comecei a perceber uns jargões que a gente usa, né? A gente tem uma pergunta no Brasil que a gente nunca responde. Você chega para alguém, fala assim, tudo bem? Aí a pessoa te responde perguntando, tudo bem? Mas ninguém sabe se tá bem, cara. Você não sabe se ele tá bem, ela não sabe se você tá bem e vai todo mundo embora, cada um pro seu canto. Aí na verdade, você não quer ouvir a resposta, né? Esse é o lance. Tu não quer ouvir a resposta. Tipo assim, você já pergunta indo embora. Né? Tudo bem, te passa no elevador aqui, papo de elevador. E, cara, tu imagina se a pessoa resolve responder, cara, deixa eu te falar. Aí, ó, tá aqui. Tô com esse problema aqui. Cara, mas não tem nem tempo pra te ouvir, pô. Tem umas igrejas que substituíram tudo bem por a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, irmão. A gente não faz isso lá na nossa. Mas aí também não sabe o que tá acontecendo. Só fala, não, a paz do Senhor. O cara responder, paz, eu tô na maior tormenta aqui. Tá um caos. E, cara, isso aqui é isso. Você tava escrevendo, eu tava lendo o livro e tava falando, cara, é isso. É muito mais profundo do que, assim, essa superficialidade que às vezes a gente vive. Tem um capítulo que você escreveu que me tocou demais, que foi o capítulo sobre a família, acho que é o capítulo 8. Você falou que está começando o podcast de trás para frente? Então vamos começar de trás para frente, porque eu acho que é um dos últimos capítulos. Eu acho que é o último capítulo. Ágape, um fator fundamental para uma família abençoada. Cara, eu gostei demais desse capítulo, porque é um capítulo que fala sobre um núcleo muito forte, que é a família. E assim, a gente se conheceu por um ato de família. Você abençoou a minha família. Eu voltei da Europa. Você cita esse texto de Timóteo no teu livro. Sim. Você fala que aquele que abandonou a sua família é pior do que o infiel. Cara, esse texto foi o texto que me trouxe de volta para o Brasil. Porque a gente estava lá no melhor do meu ministério até então. Sim. Falou, nunca mais volto para o Brasil. Eu tô aqui, a gente tá vivendo um negócio tão legal, a igreja explodindo. Gustavo, quando eu te vi de volta no Brasil, minha vontade, cara, era de te pegar e te dar uma surra. Sério? Falei, cara, o cara tá maluco, pô, deixou aquilo lá na mão de outra pessoa. Pô, ele fez um negócio lá, construiu uma coisa fantástica, rara, joia preciosa. Cara, e ele voltou pro Brasil. Eu não tava, assim, muito me ligando também, né? Naquela coisa assim, cara... Quem tá no controle desse negócio não é o Gustavo. Exato. É Deus. Mas todo mundo pensou isso, cara. Todo mundo pensou isso, até a gente. Mas o que estava acontecendo em paralelo? Esse texto foi uma chave de Deus pra gente. Cara, meu pai doente, meu sogro doente, minha irmã tinha perdido 2 bebês, um momento difícil familiar. E você fala um negócio nesse capítulo que é muito forte, e que eu tenho pensado muito nisso. Quando a gente se casa, a gente se torna uma só carne, mas isso nunca... você falou isso aqui já no nosso papo. Às vezes o pessoal pega a Bíblia meio costurada, né? Pega um versículo aqui, mas a gente tem que entender que a Bíblia é uma só. Então, nunca você se tornar uma só carne vai desassociar você de honrar o pai e mãe. Né? Você fala muito isso. E quando eu vi a situação dos meus pais, quando eu vi uma série de coisas acontecendo, e eles precisando de ajuda, mas de uma maneira que nunca precisaram antes,
Eu falei, cara, eu preciso abençoar a minha família. Eu tô aqui, tô frutificando, tô aqui com a minha família, o núcleo familiar tá bom, mas em nome de um amor muito maior do que isso aqui, eu preciso entender que a minha família, ela precisa de mim agora. Tanto é que foi muito louco isso. Na minha cabeça, eu ia voltar em 6 meses para a França. Sim. Na minha cabeça, eu vinha pro Brasil. Pra ficar um tempo. A Dalila, minha esposa, não. Minha esposa, mulheres, a gente tem que ouvir as mulheres, né, cara? Que elas sabem das coisas. O Espírito Santo tá mais coladinho ali do lado dela. Às vezes o camarada gasta uma grana preta pra escutar um coach. Exato, cara. E tem um conselho que a tua esposa mulher do te lado, deu ali, de mulher graça. virtuosa. De graça. Cara, a minha mulher falou desde o início: escreve o que eu tô falando. Deus tá levando a gente por um tempo que a gente não sabe qual é. Olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz. Eu peguei a chave do meu apartamento, fechei a porta com tudo dentro. Eu vim para o Brasil sem saber quando eu ia voltar, como se eu tivesse vindo para passar um final de semana. Ficou tudo lá dentro. Porque na minha cabeça, em 1 mês eu voltava. Nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Meu apartamento ficou lá, uma loucura. Mas eu entendo muito em Deus. Cara, eu cheguei aqui no Brasil. Tem coisas que a gente não sabe. 1 mês que eu cheguei no Brasil. 1 mês. Meu pai infartou, quase morreu e graças a Deus eu estava aqui, porque eu pude ser aquele cara ali, instrumento de Deus para cuidar da família. Hoje, graças a Deus, as coisas, né, se acertaram, se aliaram. Então, assim, esse amor, que esse capítulo mexeu muito comigo, porque eu tenho vivido isso, né? Tenho vivido a gente, como eu falei, cada um pensando em si, cada um pensando, cara, vou cuidar do meu. Dentro de casa, a gente tem várias histórias de família que brigam por herança, que já estão olhando lá na frente para ver o que vai sobrar para mim. E a gente esquece que o honrar o pai e mãe, a família, o amor de Deus ali em volta de tudo isso, cara, isso é muito importante. Isso é mais importante, é tão importante quanto a pregação que eu faço no domingo à noite para 3 mil pessoas na minha igreja. Então, isso foi muito legal, cara. Esse capítulo aí que você escreveu, assim, mexeu muito comigo, porque eu vivi isso. Isso influenciou, você vê, você falou aí, quase ninguém entendeu a minha volta. Mas hoje, né, 7 anos... E hoje eu tô mega conectado com a Europa de novo. Tô lá indo toda hora, auxiliando projetos, implementando um monte de coisa. Tô indo para lá daqui a pouquinho de novo para apoiar missionários. Mas o Senhor mudou, né? Mudou um pouco as coisas. Sim. Mas, assim, a minha família... Eu acho que eu valorizei como nunca. Sim. E isso foi uma grande bênção. Quando eu estava lendo isso no teu livro, eu falei, cara, é isso. Isso é viver uma dimensão muito maior do amor de Deus do que a gente percebe na superficialidade, né? Do Não, cara, e quem acaba conhecendo como foi o teu trabalho na França, como eu acabei conhecendo, pô, você foi pra França e tu nem falava francês. Não falava nem baguete. Baguete você achava que era, nem sabia. Falava nada, cara. Falava nada de francês. Nada. E você começou por uma outra via, que não tinha nada a ver com igreja, na galeria de arte. E a partir da galeria de arte é que veio a surgir a igreja, e Deus foi abrindo umas portas assim muito doidas, né? Quando você me mandava fotos, né, do lugar onde vocês estavam se reunindo, teatro, as portas que Deus abriu para você começar no teatro. Nunca imaginei que eu viveria aquilo ali. Foi uma coisa assim, para mim, fantástica, que mexeu muito comigo. Porque eu sempre pensei nisso, né? Cara, o pessoal sai do Brasil sempre com uma coisa assim de fazer missões na África. A África já foi evangelizada da Cidade do Cabo até a cidade do Cairo 3 ou 4 vezes, né? Subindo e descendo. E tem igreja para tudo quanto é lado. Sim. E as pessoas não pensam nos lugares onde realmente hoje, no contexto atual, precisa. Não é que não precisa de missionário para a África. Ok, beleza, precisa. Mas a gente se esquece que hoje os Estados Unidos, a Europa, precisa demais de gente com visão de um evangelho puro, genuíno, e de ir lá e fazer igreja para francês. Fazer igreja não para os brasileiros que estão na França, mas para francês, para italiano, né? Para quem é europeu. Incrível, né? Da onde veio o evangelho para cá, agora está precisando voltar para lá. Exatamente, cara. E isso de entender que o ser humano é o mesmo em qualquer canto do planeta que você vá. A cultura pode ser diferente, mas o ser humano é o mesmo. A carência é a mesma. A carência é a mesma. O desejo, mesmo sem conhecer de Deus, é o mesmo. E eu ficava bobo de ver você me mandar umas fotos assim, de grupos de conexão em Paris, na França, em Paris. Aquele amontoado de gente socado num apartamento desse tamaninho. Exatamente. Aquele pessoal tudo socado ali. Exatamente. E o pessoal pensando assim, né, a mentalidade do... não, mas o francês ou o europeu é frio. E aquele povo ali, né, vivendo o amor de Deus, né? Porque eu acho que
É como a gente faz, né, cara? Porque uma coisa é o cara ser interesseiro. É muito ruim uma pessoa interesseira, cara. A gente se afasta rápido quando a gente percebe. Mas outra coisa é você ter um real interesse na vida da pessoa. Sim. A gente fez um negócio lá, foi muito legal. O que é isso aqui? É amar. Eu, músico, o que acontece nos metrôs de Paris? Cara, o metrô de Paris, você conhece lá, é um labirinto. Sim. Parece uma ratoeira, parece um caminho de formiga, né? É debaixo da terra, underground mesmo. O que tem dentro do metrô? Músico. É muito famoso os músicos do metrô de Paris. Cara, é um monte de gente tocando num cantinho lá para ganhar €1 no final do dia, €2. Cara, eu passava no metrô e olhava aqueles caras, né? Eu olhava aqueles caras tocando, sem saber se estava chovendo, se estava calor, porque lá embaixo não sabe nem se está de dia ou se está de noite. Ali, meu irmão, era um indivíduo anônimo, porque todo mundo passando na pressa, correndo. Falei, cara, como é que a gente alcança esse cara? Como é que a gente ama esses caras? Cara, eu juntei 2 músicos lá. A gente falou assim, vamos virar músico do metrô. Vamos virar músico do metrô. Pô, e era assim, era a escória dos músicos de Paris. Era assim, sabe? Era daquele negócio assim, ninguém quer ir pra lá, né? Pra se humilhar, né? Pra ficar tocando no metrô. Eu lembro até da situação... O pessoal pensa de se humilhar, cara, eu sou louco pra fazer um troço desse. Cara, é uma burocracia. Parisiense é burocrático, né, cara? Parisiense, assim, você tem que fazer uma prova, uma audição pra virar músico do metrô. Tá brincando, sério, cara? Você tem que ir. Eu falei, vamos lá, galera, vamos fazer a prova. Aí tem um jurado. É o The Voice do metrô. Sério. Aí você entra lá, você viramos músico do metrô, ganhamos uma carteirinha de músico do metrô, é tudo burocrático. Cara, o que aconteceu? A gente começou a tocar no metrô. Aí a gente virou um deles. Sim. Aí os caras começaram a olhar pra gente, a gente começou a olhar pros caras, e minha cabeça tava no amor. Eu falei, cara, a gente vai promover um show pra esses caras lá na nossa galeria. Então começamos a conhecer os músicos e tal. Começamos a conhecer a galera. Uns 4 meses depois, foi, galera, ó, é o seguinte, eu tenho uma galeria de arte aqui, do lado de cima, do lado da terra, né? Do lado da superfície. E a gente quer fazer um show dos músicos de metrô. Os caras piraram, nunca tinham feito um show na vida. Pro povo da superfície. Aí eu falei, ó, a gente vai levar... Não, mas quanto a gente vai pagar? Não vai pagar nada. A gente vai fazer um show, a gente escolheu umas 4 bandas. Cara, e fez uma noite, cara, lotou. O negócio foi muito legal. Fizemos uma noite dos músicos do metrô, lá na galeria. Caramba. Cara, depois do show, aí foi um sucesso e tal, não sei o quê. Eu lembro como se fosse hoje. Um cara falou isso pra mim, porque músico, ele normalmente é duro, mas ele é muito inteligente, né? A música é inteligente. Então ele falou, cara, dinheiro eu não tenho. Você tá aqui, tá dando isso aqui pra gente, mas bobo eu não sou. O que você quer em troca? Porque não tem almoço grátis. Aí eu falei, não. Aí a gente começou a falar do amor de Deus pros caras. Meu irmão, e vários desses caras começaram lá na igreja. Então, assim, cara, a Bíblia fala isso, né? Filipenses fala, Jesus ele se esvaziou para viver a vida do ser humano. Né? Então, assim, se Jesus fez isso, que para ele foi muito maior, né? Pô, sair do céu, né? Mal e porcamente comparando, igual aquele filme antigaço, Um Príncipe em Nova York, né? O cara sai da riqueza e vai lá morar no Queens. Pô, Jesus fez muito pior do que isso. Cara, eu não vou virar um músico do metrô, que foi alucinante, foram experiências muito legais. Apesar de que um dia eu encontrei a minha gerente do banco, eu tava lá tocando no metrô, e passa a minha gerente do banco, ela olhou, acho que eu perdi uns 10 pontos com ela ali. Foi, pô, meu cliente, que eu achei que era um cara legal. Que eu já tava pensando em propor investimentos a ele. Cara, música. Tem isso, né, cara? Mas, cara, assim, é amor, né, cara? É amar as pessoas sem ser interesseiro, mas com um real interesse, cara, de glorificar o nome de Deus, né? Cara, tu sabe, eu também sou músico, né? E eu sempre fui alucinado pra tocar. Pensando assim, cara, eu queria uma oportunidade de tocar em restaurante. Sério, cara? Tocar em barzinho, sei lá, um troço desse. Cara, não é que um dia eu tô passando, e ali perto da onde a gente mora, na Bem-vindo de Novaes, tem uma esquina ali que tem um monte de restaurante, né? Isso. Aí quando eu tô passando, alguém gritou de dentro do restaurante, Pastor Fragale! Eu olhei, era o cara que tava tocando lá dentro. O cara frequentava lá na igreja. Eu entrei no restaurante, o cara, poxa, que legal. Então eu falei, rapaz, tu não sabe, meu sonho era fazer isso que você tá fazendo aqui. Aí ele, tu vem tocar comigo, pastor? Você quer vir tocar comigo? Eu falei, claro. Então amanhã você vem. Cara, saí eu de casa no dia seguinte. Com a guitarrinha. Com a guitarra, pedaleira. Fui pra lá, quando eu cheguei lá, o cara tinha sido mandado embora. Mentira, cara. Perdi a oportunidade. Sério? Sério. Pô, Perdi então a tá oportunidade. Com frustrado, tem que arrumar. Até hoje. Tem que te levar lá pra Paris. Só que lá tu vai ter que fazer uma prova. Pra ser aprovado. Cara, bom demais. Mas você sabe que essa história de eu ter colocado, inclusive, o título do livro. Porque ágape é uma palavra do grego, né? Eu não coloquei o amor de Deus, né? Coloquei ágape, de propósito.
Para o pessoal entender que existem no grego várias palavras, né, diferentes que são traduzidas Sim, às vezes na Bíblia sim. como amor, mas que tem um outro conceito, né, embutido. Eu botei uma lista aqui: eros, ludus, pragma, storge, porque o que é o ágape? No português você fala amor, o pessoal pensa que Sim. amor. Né? Virou mais amor, por favor. Então, quando eu a falo pro moda hoje. Gustavo, eu te amo, não é a mesma coisa que eu tô falando pra minha esposa. Exato. Eu te amo. Mas a palavra é a mesma, né? A frase vem do mesmo jeito. Pô, Gustavo, eu te amo. Claro, não tem um contexto igual ao quando eu digo pra minha esposa: Denise, eu te amo. É a mesma frase, mas o contexto é outro. Sim. Para você dissecar e entender esse negócio, de que quando a gente fala para as pessoas, cara, eu te amo no amor de Jesus, não é a mesma coisa que eu tô falando para minha esposa. Pô, Denise, eu te amo. Não é você falando para tua esposa, eu te amo. Ali tem um contexto de eros. Né? Pode ter outros contextos. Sim. Mas tem um contexto fundamental de eros, né? Exato. Cara, tem uma coisa a ver com paixão, até com a área sexual. Exato. Tem a ver com o relacionamento homem-mulher, atração física, né? Tem umas outras coisas envolvidas. Mas também tem que ter, nesse contexto, seja eu falando para Denise, seja eu falando para o Gustavo, eu te amo, a base disso aí tem que ser isso aqui. É isso aí. Ágape. É isso aí. É o que fez você se mover. Sair da fazer França. esse movimento gigante de voltar. Sim. Né? O primeiro movimento de você ir daqui para lá. Exato. Agora esse segundo movimento de você de lá para cá. Que é o que te moveu de ir daqui para lá? Foi ágape. Exato. Em primeiro lugar. Exato. Cara, eu não conheço o povo francês. Eu não falo francês. Mas vou me despencar daqui para lá com um projeto maluco que eu tenho na minha cabeça. Que é um projeto missionário, mas que é totalmente fora da caixa daquilo que um missionário pensaria. Não estou indo lá para abrir uma igreja. Estou indo lá para amar aquele povo. Para ver o que vai dar. É isso. Mas a base é isso aqui. E deu certo. Mas só deu certo, cara, porque você saiu com essa base aqui. Exatamente. Porque ele nos amou primeiro, né? Senão não daria. Você saiu com essa base. É isso. Projeto que você desenhou na tua cabeça, cara, não sei nem por onde eu vou começar. Tanto é que mudou, né? Cara, o projeto muda, né? O dia a dia. Originalmente, quando você pensou assim, cara, eu vou comprar uma passagem para mim e para minha esposa, pra gente se despencar pra França, Paris, vou fazer o que lá? Na tua cabeça, o que surgiu primeiro? O próprio prazo já foi diferente. Na nossa cabeça ingênua da época era: a gente vai ficar 2 anos lá e daqui a 2 anos talvez a gente volte. Já vamos ter ingênuo, né? Garoto. Porque em 2 anos eu estava aprendendo a falar francês. Então, assim, só de início a gente já viu que precisava mudar. Mas o foco do projeto, e aí é onde nunca mudou, estava aqui. Cara, essas pessoas, a Europa, ela foi o berço do que a gente vive hoje no Evangelho. Muitas igrejas, muitos homens... a gente brincou no início, minha tradição aí, meu coração wesleyano. O cara era inglês, o cara morava lá na Inglaterra, o cara viveu o Evangelho de Jesus lá. E hoje você chega lá, foi isso que nos despertou, na verdade. Uma vez a gente foi visitar a Europa, eu vi uma igreja durante a semana aberta. Aquilo já me chamou a atenção. Porque é difícil ter igreja aberta lá. É difícil ter igreja funcionando. Ainda mais aberta durante a semana. Cara, eu fui pra igreja, uma terça, sei lá que dia era, mas um dia à tarde, fim de tarde. Eu entrei na igreja, falei, amor, vamos ver se vai ter culto lá. A gente vai no culto, tava turistando, né? Cara, entrei na igreja, tava o cara, o DJ montando a pista de dança, o cara montando o bar, botando uísque, botando tudo, tal, direitinho, o cara fazendo a luz. Aí eu olhei e falei, pô, maneira diferente essa igreja. Aí o cara virou pra mim, viu o casal jovem, né? Falou, não, é porque a boate não abriu ainda não, a boate só vai abrir 9h30, chega mais tarde. Aí eu falei, caramba, a igreja faliu, a boate comprou e agora virou uma boate. Cara, aquilo ali me gerou um sentimento, cara, eu preciso amar essas pessoas, eu preciso me colocar disponível, né? Então, a única certeza que a gente tinha era, cara, eu preciso aprender como amá-los. Essa era a única certeza. Tanto é que o tempo a gente errou, o lugar que a gente morava a gente se mudou, tudo mudou. Mas a certeza era, eu preciso aprender como amá-los. Isso é importante também, porque
A gente foi para aprender. Eu não fui lá para, eu sou o cara, sei de tudo. Não, eu preciso aprender como amar esses caras. E aí, de 2 anos, cara, a gente ficou, até hoje eu tô ligado à Europa, mas morando quase 7. Cara, mas você começou uma galeria de arte. Isso. Mas você saiu com um projeto de uma galeria de arte? Não, a gente foi, assim, pensando em ajudar alguns amigos que estavam discipulando artistas. Essa era a ideia. E aí depois a coisa foi crescendo, a gente montou a galeria, depois montou uma outra ONG que chamava os caras da galeria para falar sobre fé e espiritualidade num outro evento, e depois a igreja veio por último. Então, assim, a gente não foi com essa cabeça. Não foi. Então você vê, eu também morei fora do Brasil, fui pastorear uma igreja na África do Sul. Passei 3 anos e meio na África do Sul. E eu conheci muitos missionários lá. Conheci muitos missionários que vinham, às vezes, com uma concepção já meio... estabelecida. Já estabelecida. Pacote fechado. De um pacote fechado de começar a igreja. É. E fracassavam. Infelizmente. Voltavam para o Brasil frustrados, ou começavam uma coisa e persistiam, como quem está batendo, malhando ferro frio, que não dava em nada. E até, cara, ganhamos lá 2, 3 pessoas para Jesus, né? E outros que iam, mas dificilmente tinha alguém que chegava pensando assim, cara, eu vim aqui e eu vou ali para Moçambique, eu vou para Angola, eu estou passando pela África do Sul, mas eu vou para Moçambique, eu vou para Angola, para amar as pessoas. E, cara, eu tenho um projeto maluco aqui na minha cabeça. Eu vou começar, sei lá, vou para o interior de Moçambique, vou começar uma fazenda de gado leiteiro. E a partir disso, de repente vai gerar isso, aquilo outro, que vai gerar uma igreja. Dificilmente você tinha um projeto doido desse. E às vezes é um projeto doido desse que acaba resultando numa coisa que é eficaz. Sim, porque tá cheio de amor, né? Porque se baseia isso. em amor. Cara, é amor de Deus, né? Amor ágape, porque é o que você está falando. A gente se enganou nisso também. Porque, de uma certa forma, e graças a Deus, a igreja frustrou nossos planos. Quando a gente começou a estabelecer o plano, né? Quando a gente, agora a gente tem um plano. Não tinha igreja no plano. Porque o plano era, o que a gente hoje fala, né, no mundo das igrejas, era ser um ministério para-eclesiástico, trabalhar em paralelo com as igrejas. O que era? Cara, vamos estabelecer a galeria, vamos focar aqui, vamos amar as pessoas de tal maneira que o amor do Senhor, o evangelho, alcance essas pessoas. Quando elas se converterem, o que a gente faz? Vamos indicar uma igreja para elas. Então, assim, olha, tem essa igreja, você escolhe a sua igreja. Quando a gente finalmente estabeleceu o plano, a igreja estava fora do plano. E Deus frustrou até isso, graças a Deus. Por quê? Cara, isso foi o mais lindo de tudo. Quando as pessoas começaram a se converter, depois de tempo, tudo isso que a gente está falando aqui, depois de confiança, depois de profundidade, depois de mostrar um interesse de verdade, genuíno na pessoa, cara, com muita humildade, né? A gente chegava e falava, a gente dava o nosso plano. Agora você aceitou Jesus? Cara, escolhe uma igreja. Tem essa igreja aqui funcionando, tem essa igreja aqui funcionando e tem essa aqui. Aí o cara virava pra gente e falava, você tá maluco? Não, cara, eu conheci Jesus através de você. Você é a Bíblia que eu comecei a ler. Se eu quero ir para uma igreja, me diz onde você vai que eu vou. Cara, aí eu falei, deu errado o plano. Só que deu certo, né, cara? Porque eu falei, caramba, eles estão amando ao Senhor e estão amando a gente. Sim. Falei, amor, vamos ter que abrir uma igreja. Sim. E aí ficou fácil. Porque aí, na verdade, todo mundo bota aquele pacote, abrir igreja é alugar espaço, comprar aparelhagem e as pessoas vêm. Cara, é o contrário. Abrir igreja é mais pessoas, as pessoas vêm e depois você pensa onde você vai reunir. Sim. Né? Porque a igreja do primeiro século nem tinha lugar, reunia nas catacumbas lá. Então, cara, isso a gente viveu isso, cara. Isso é até hoje. Eu sou pastor de uma mega igreja considerada. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo, cara, eu gosto de pregar. Eu sei que Deus me usa no púlpito, pregando, falando, mas eu gosto disso aqui. Eu tô, às vezes, num gabinete com alguém. A gente tem um privilégio, cara. Eu acho que a gente, como pastor, tem um privilégio. A gente conhece histórias de pessoas que ninguém conhece. É verdade. As pessoas, quando o Paulo fala que as pessoas são cartas, né? Cara, as pessoas abrem as cartas pra gente. Elas abrem as cartas ali e falam coisas que não falariam para ninguém. Então, cara, isso é um privilégio misturado com uma responsabilidade, misturado com uma consciência de que a gente tem que amar e de que a gente tem que entender que sem o amor de Deus nada vai funcionar ali. Se a gente começar a dar opinião por si só, cara, pode inclusive estragar tudo. Então, assim, eu acho que isso é um privilégio. Isso aqui que a gente está vivendo é um privilégio. Gustavo,
Cara, é uma coisa que eu entendo que quando a gente, como líder, como pastor, entende isso, o ministério da gente, o estilo de fazer igreja muda. Sim. Eu vejo às vezes que tem muitos pastores que aos poucos vão se isolando das pessoas, né? Por, sei lá, medo de ficar sendo abordado, medo de ficar exposto. E eu acho que a gente... Eu caminho nesse sentido, eu caminho numa contramão. Eu sou um cara muito autêntico. O que eu sou no dia a dia, eu sou no púlpito. O que eu prego é o que eu vivo. E eu não me esquivo de ter contato com as pessoas. Às vezes eu brinco na igreja, no púlpito, eu estou pregando, e eu falo de um encontro qualquer que eu tive com alguém num shopping. E eu brincando, eu falo assim, pô, não é possível, eu tava ali no Barra Shopping, né? Eu tava não sei aonde, e na praia. Sim. E, poxa, alguém já me encontraram, gente, não é possível, eu tô ali passeando na praia, alguém, pastor Fragali. Aí tem gente que pensa que eu tô dizendo assim, não me incomode. Quando você me encontrar no shopping, passa batido e não fala comigo. Não, eu adoro encontrar as pessoas. Eu adoro encontrar as pessoas no shopping, na praia, e ter uma conversa informal. É isso. Sabe, de conhecer aquela pessoa que frequenta a minha igreja, que na igreja eu não tenho oportunidade, de repente, de conversar com ela. Aquela correria, acabou o culto, vai todo mundo embora. E na praia, né? Outro dia eu estava tirando um tempo com a família, estava em Búzios. Cara, fui para a praia com minha esposa, filhos, noras, genro, netos. Então ali naquela coisa, de repente... Vem um casal. Ô, pastor Fragali. Cara, a gente parou na praia, em frente, ou quase em frente, a saída da garagem, da casa deles, que dava assim, aquela garagem que dá na praia. Sim, sim. E tava do lado. Aí fui descobrir, cara, que aquele casal, o cara adora windsurf, adora kitesurf, adora aquela cultura de praia de Búzios, né? Sim, tem sim. muito vento, tem muito desse tipo de esporte. E eu tenho interesse nesse tipo de coisa. E eu falei, aí o cara me mostrou a garagem, mostrou as pranchas. Que legal. E tal. E eu falei, cara, tu sabe que eu comprei uma prancha de windsurf tem uns 3 ou 4 anos, nunca usei. Poxa, pastor, você tem que vir pra cá, pra gente ir junto e tal. Falei, cara, eu nunca usei porque eu fico com medo de entrar dentro d'água com aquela prancha, ir na direção do vento e não saber voltar. Vou parar lá na África, né? Querendo voltar para casa e tô indo só em frente. Falou, não, isso aí é fácil, a gente, poxa, tem curso aqui, ali e tal. Quer dizer, eu nunca teria esse bate-papo com esse cara depois de um culto. É isso. Dificilmente esse papo ia acontecer. Exato. Então, cara, eu adoro quando a gente tem, por exemplo, na igreja, terminou o culto e tem almoço na igreja. Porque você senta ali para conversar com as pessoas. Vira outro ambiente, Vira outro ambiente, né? Depois do culto tem um food truck lá pra gente comer hambúrguer, que vira outro ambiente. Porque ali é o exercício, cara, do ágape. Né? Daquela conversa informal, que é o que você falou. A pessoa, de repente, é uma carta que você não tá lendo. Não sabe. E ela nem abre. Ela nem abre. E ela nem abre. Tá não tem nem oportunidade. Exatamente. Não tem nem oportunidade de abrir a carta. Né? Você também é outra carta. Exato. Que as pessoas não estão necessariamente lendo. Exato. E às vezes elas te conhecem muito mais do que você a elas, né? Uhum. Elas sabem porque você fala de coisas da tua vida. Exato. A gente está sempre ali ilustrando alguma coisa. Ilustrando alguma coisa, e elas acabam conhecendo muito mais você do que você a elas. E, cara, a gente precisa conhecer quem são as pessoas que estão frequentando a nossa igreja. Sim. Né? Será que elas estão exercitando isso que a gente está ministrando e ensinando no púlpito? Sim. Sim, porque isso, cara, tem uma pesquisa, né, que saiu há pouco tempo. A gente vai ser aí quase metade dos brasileiros evangélicos, né, em breve. Mas a pergunta sempre para mim é a mesma. Cara, mas então, proporcionalmente, tem que ser inversamente proporcional ao índice de criminalidade, ao índice de corrupção. E não é. Pelo menos aparentemente não é. Então, a gente está vivendo aquele infeliz fato do evangélico nominal. Sim. Do cara que vai na igreja, do cara que, né, vive um sincretismo ali religioso, pega um pouquinho de cada coisa. Às vezes, eu até falei isso um dia desse lá na igreja. Quando ele está ouvindo gente legal, é ótimo. Mas às vezes o cara está começando a ouvir uns negócios que uma não tem nada a ver com o outro, na segunda ouviu, na terça ouviu. Cara, e a vida do cara não anda. E não vive isso. Então ele vira um religioso, mas não está vivendo o amor. Aí não tem mudança. Não tem mudança nele e não tem mudança através dele. Gustavo, isso aí é um negócio que vira e mexe, eu falo lá na igreja. Tu sabe que o evangelho no Brasil,
A maioria dos evangélicos hoje em dia no Brasil, o evangélico cresceu muito rápido no Brasil, a partir dos anos 70, foi um boom, né? Sim. Eu acho que não deu tempo das pessoas absorverem e entenderem da onde a coisa veio e para onde a coisa vai, né? Exatamente. Então, existe uma quantidade enorme hoje em dia de gente que se diz evangélico, se diz crente, que não sabe que isso tem a ver com protestantismo, reforma protestante, Lutero, da onde a coisa veio e para onde a coisa vai. Uhum. Então, no Brasil, você tem um negócio que eu chamo do crente jabuticaba. Ou a igreja jabuticaba. É uma coisa que só tem no Brasil, né? É o crente que ele é crente, mas ele é supersticioso. Porque ele aprendeu na igreja que, de repente, uma área da vida dele que está enroscada vai desenroscar com um pacote de sal ungido. Isso aí. Aí, cara, ele trocou uma superstição por outra. Exatamente. Né? Exatamente. De caráter evangélico. Mudou só a capa. Só tem no Brasil isso, cara. Isso é louco. Isso não tem em lugar nenhum do mundo, só tem no Brasil. E a gente agora exporta esse evangelho maluco, a gente está exportando para outros lugares, né? Cara. Então, o camarada, ele aprende o seguinte, cara, o pastor fulano de tal, ele é o cara que tem autoridade e poder para quebrar maldições. Então, cara, Jesus resolveu alguma coisa na tua vida, mas não resolveu tudo, não. Você tem que ir atrás do outro. Você tem que ir atrás do cara lá. De certa forma, a gente fala de idolatria e canoniza os santos, né? E aí fala mal disso, mas é igualzinho. Mas vira um monte de santo no meio evangélico. Vira intermediário, né? E aí a gente esquece esse troço aqui. Cara, isso aqui é muito sério. E faz um evangelho jabuticaba. Completamente doido. E eu acho que a gente precisa exatamente, cara, cair naquilo que vai lá no livro do Apocalipse e que a gente olha para aquela mensagem e eu acho que o pessoal não se toca muito que aquilo tem a ver com a gente. Uhum. Né? Cara, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Cara, voltar ao primeiro amor, o que a Bíblia quis dizer com isso? Porque a palavra que está ali, volte a ágape. Uhum. Exatamente. Eu voltar ao primeiro amor, cara, não é necessariamente eu ir lá, cara, deixa eu me lembrar quando eu me converti. É também isso, né? Deixa eu me lembrar aqui daquela época, era um amor mais simples, era uma coisa muito mais orgânica, não tinha a ver, eu não conhecia doutrinas, eu não conhecia o que é dízimo, eu não conhecia o que é santificação. Denominação A e B. Eu não conhecia a denominação A e B. Eu só tinha uma coisa assim, cara, eu me apaixonei por Jesus. Isso é ágape, né? Isso é ágape. É exatamente então, isso. Então, cara, volte a essa simplicidade, né, do amor de Deus. E não embola isso com doutrina A, B e C. Legal, cara, faz parte. Você amadurecer, crescer, conhecer o que é santificação, o que é genuinamente oração, o que é, quem Deus é. Então, legal, vamos conhecer tudo isso aí. Cara, a gente não pode abandonar essa base, sabe, do amor incondicional que Deus teve por nós, que entrou na nossa vida e que não tem dependência ou ligação necessariamente com denominação, religião. Às vezes eu falo para o pessoal lá na igreja, são essas coisas que fazem o pessoal me classificar como doido. Eu falo assim, cara, muito bem-vindo aqui ao nosso encontro, ao nosso culto, de domingo pela manhã, de domingo à noite, muito bem-vindo. Você que é católico, você é muito bem-vindo. Você que é espírita, você é muito bem-vindo. Você que é de religião, de matriz africana, é muito bem-vindo. E até você que é evangélico é bem-vindo. Porque, cara, o que interessa, o público que me interessa, são os buscadores da verdade. Exato. Porque se você está buscando a verdade, você vai chegar em Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai chegar nele. Se você estiver buscando uma religião, você vai chegar num outro canto. Exato. Se você estiver buscando uma doutrina, você pode chegar num outro canto qualquer. Mas se você estiver buscando a verdade, ainda que você esteja conectado, ligado com uma outra religião qualquer ou religião nenhuma, você vai chegar em Jesus. Agora, se você chegar em Jesus, você vai chegar em ágape.
Exatamente. Porque cara. Deus é ágape. E Jesus é Deus. Você vai chegar em ágape. O que você acabou de falar, né? Não é uma sugestão, né? Ágape não é uma sugestão. Se você não estiver fazendo nada, pega um pouquinho. Não, é uma identidade, né? Deus é ágape, né? Jesus é ágape. Então, assim, a gente é reconhecido por isso, né? O Evangelho de João fala Ou isso. deveria ser, Exatamente. O Evangelho de João fala em capítulo 3, que, cara, isso me mexe muito comigo também. Eu, lendo esse livro, eu estava pensando nisso. Falei, cara, eu sou um pastor. A gente se preocupa com estrutura, com excelência, com equipamento, com tudo. Mas no fundo, Jesus falou: a gente tem que ser conhecido como discípulo de Jesus, não é pelo tamanho do meu prédio, não é pelo louvor, pela banda, por isso ou por aquilo. É por ágape. É pela identidade que eu assumo e isso vai transbordar de mim em nos amarmos uns aos outros. Eu não tenho como amar sem saber quem me amou primeiro. Então, assim, esse livro é fantástico, cara, fantástico. Assim, eu tava quero até a galera que tá em casa aí, ó, não sei se é pra cá ou pra cá, vale muito a pena, porque, assim, eu fui muito edificado com esse livro. Isso aqui não é uma sugestão, essa palavra não é assim, se você tiver de bobeira aí, acabou tua bateria do celular, estuda um pouquinho sobre ágape, porque 30% disso na tua vida vai te fazer um ser humano melhor. Não. Isso é uma identidade em Cristo, né? Não tem como ser cristão sem viver isso aqui, sem experimentar isso aqui. Então, assim, eu recomendo a leitura desse livro, porque é algo que muda. É algo que traz a verdade que muda a gente. Que pode mudar, né? É isso. Cara, eu humildemente, né, concordo contigo, porque é meio esquisito né, o autor do livro, falar isso. Mas eu volto para aquilo que você falou no início, né, cara? É um livro que ele está com uma linguagem aqui para qualquer pessoa entender. É isso é importante. Né? Não é só para quem é da igreja evangélica. É para qualquer pessoa. Eu quero encorajar, cara, você que de repente está assistindo o podcast por uma recomendação de alguém. Se você chegou até esse ponto do podcast, da conversa, se você nos aturou até agora, a conversa ficou interessante para você achou legal e está acompanhando, está vendo, ou está assistindo um recorte, né? Eu queria te encorajar, sabe, a ler o livro, não por uma questão de querer divulgar o livro ou querer estar entre a lista dos 10 mais vendidos, mais lidos, não sei o quê, da revista Veja. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado que você entenda que há uma linguagem na Bíblia que é essa linguagem do amor. Que não é um foco assim numa doutrina. Você tem que ser mais santo, você tem que abandonar o pecado e você está vivendo uma vida na lama. A nossa linguagem não é essa. Sabe? E eu estou falando a nossa, porque eu estou incluindo, obviamente, aqui o Gustavo nessa história. Cara, a nossa linguagem não é essa. Eu estou falando no teu nome, Gustavo. Desculpa, mas, cara, eu estou dizendo aqui, a nossa linguagem não é essa. A tua vida está na lama, você é um desgraçado que está afundado no pecado, e se você não vier para a nossa igreja, você vai para o inferno. Cara, a nossa linguagem não é essa. A nossa linguagem cara, busca a verdade e você vai encontrar Jesus. E você vai encontrar, de repente, um Jesus completamente diferente daquele que a religiosidade te apresentou. Exatamente. Cara, eu às vezes fico imaginando. Quando leio a Bíblia, eu convido as pessoas a fazerem esse exercício. Cara, lê a Bíblia e lê com imaginação, usando a tua imaginação. Eu fico imaginando as conversas que Jesus teve com pessoas, né? Não estou vendo aquele Jesus que sentou no alto do monte e falou para uma multidão. Eu estou vendo o Jesus que sentou para conversar com pessoas. Ali, né, cara? E eu fico imaginando a cena. Por isso que eu gosto pra caramba daquele seriado do The Chosen. Porque o cara imaginou. Exato, o cara nunca foi tão humano, né? Nunca foi tão presente. Ele imaginou um Jesus eu curto muito também, que talvez ninguém tenha imaginado. Sim. Né? Aquele jeitão de Jesus de brincar, de conversar, de falar. Eu fico imaginando eu faço esse exercício também. Por isso que às vezes eu falo assim, cara, eu queria ter contato com esse cara do The Chosen pra sugerir a ele algumas coisas que eu imagino também que de repente ia dar liga com o que o cara tá pensando. Porque eu fico imaginando, cara, um Jesus bem-humorado. Sim. Sabe, eu fico imaginando Jesus. Cara, eu fico vendo. Sabe aquela cena que a mãe de Tiago e João chega para Jesus para pedir para ele, cara, quando você entrar no seu reino,
Lembra dos meus filhos? Botam um sentado à tua direita, outro à tua esquerda. Eu não sei como o pessoal imagina aquela cena, mas eu fico imaginando Jesus olhando para aquela mulher e dizendo assim, pá, mas olha só, essa senhora veio aqui para me pedir um pedido desse. eu fico imaginando por causa daquilo que ele falou depois, né? Sim. Cara, a senhora tem certeza que a senhora está me pedindo? Porque olha bem o que a senhora está pedindo. Cara, será que essa senhora tá entendendo o que ela está me pedindo? Pô, botar um dos filhos dela sentado à minha direita, outro à esquerda. E Jesus, né, com esses mesmos irmãos, passa por Samaria. Os samaritanos não dão nem bola para Jesus. E os dois vêm assim, invocados, né? Jesus, esses caras não deram bola para você. Você quer que a gente olhe para mandar descer fogo do céu para consumir? Quer dizer, eles estavam com aquele pensamento lá do Antigo Testamento, né, de Elias. Pô, Elias orou, desceu o fogo do céu, arrebentou com tudo. Então, pô, nós também temos essa autoridade aí. E Jesus, cara, ó, vocês são os irmãos invocadinhos, os irmãos Boanerges. Botou um apelido nos caras, né? Os filhos do trovão, né? Os caras invocadinhos. Pedro, a mesma coisa. Pô, você é Pedro, cabeça dura, né? Cabeça de pedra. Jesus tinha essa coisa desse bom humor. Então, eu imagino Jesus com essa informalidade. Sabe? Não aquele camarada, o rabi, né? Super isolado, sisudo, né, cara? Totalmente inacessível. Só brigando com os fariseus. Né? Só descendo a lenha. Cara, eu vejo E por que eu vejo isso? Porque quando eu leio Jesus, eu leio Jesus com base, eu vejo Jesus se expressando. Ele diz, cara, eu e o Pai, nós somos um. Cara, se Jesus e o Pai são um, e o Pai é amor, Deus é ágape, então Jesus era ágape. Jesus era amor. Então, o entendimento disso aí, desse amor incondicional, desse amor que não está olhando para você pela perspectiva dos teus defeitos, dos teus erros. Cara, se você não vier para nossa igreja, você que está na lama, você que está passando por isso, aquilo e tal, que você está com maldição na sua vida. Cara, a nossa linguagem não é essa. Exatamente, cara. Não, eu fico feliz de você ter me incluído nesse bolo aí, porque eu penso isso. A gente, né, concluindo o que a gente está conversando aqui, a gente pensa que muita gente vai para a igreja com medo de ir para o inferno. Cara, isso é trágico, na minha opinião. Porque se você talvez seja uma dessas pessoas, eu não te condeno, não. Eu quero talvez te dar uma palavra de alívio agora. Por isso que esse livro é bom. Porque quando eu era adolescente, eu tinha uma namorada. Aí terminei com a minha namorada. Cara, fiquei mal. O mundo acabou. Sabe, adolescente? Acabou tudo e tal. Como é que eu resolvi esse problema? Arrumando outra namorada. É o poder expulsivo do amor. Isso é ágape. Então, assim, se você tá querendo virar crente, com medo de ir pro inferno, você entendeu tudo errado. Porque, na verdade, você não tem que ter medo de ir pro inferno. Você tem que ter muito prazer e muita vontade de viver um amor que vai excluir todas as outras coisas. Né? Se Deus é amor, ele é o oposto do que não é amor. Então, assim, buscar a Deus não é medo de ir para o inferno. Buscar a Deus é viver a abundância do verdadeiro amor. Então, assim, se eu encontrei a Deus, cara, todos os outros amores, tudo que é ruim, tudo que é pecado, automaticamente eu vou expulsar. Então, assim, eu não preciso ficar preocupado com isso, porque isso vai acontecer. Quanto mais perto de Deus eu estiver, quanto mais perto de Jesus eu estiver, automaticamente mais longe do pecado. Então, assim, como é que eu venço o pecado na minha vida? Não é lutando ali, ficando do ladinho, não. É se aproximando de Jesus. Isso. Cara, se eu me aproximei disso, do ágape dele, ele é isso. Acabou. Aí eu já expulsei o que não é amor. Então, assim, a gente está muito junto. Para mim, o evangelho, inferno, é a vida sem Cristo. Então, você tem que pensar o contrário. Se a vida sem Cristo é um inferno, cara, a vida com Cristo é uma bênção, é prazerosa, é alegre. Então, assim, você precisa buscar isso, porque isso não é uma sugestão, isso é vital. Isso é vital para a nossa vida em Cristo. Você sabe que eu me lembro de um... Eu não lembro se eu li. Eu li isso em algum livro, que eu já não sei qual foi o livro, qual foi o autor, mas o cara descreveu o inferno de um jeito completamente diferente. Ele falou, cara, a gente pensa no inferno em termos de chamas, fogo queimando, as pessoas gemendo, gritaria e tal, não sei o quê. E ele falou, cara, o pior lance do inferno não é chama, não é fogo, não é queimar, não é gritaria, não é verme. O pior lance do inferno é a ausência absoluta de Deus. Deus não está lá. Deus não está lá. Então, se não tiver nada disso,
cara, o sofrimento É igual. continua igual. Porque eu tô sem Deus. Porque eu tô sem Deus. Exatamente, cara, esse sou eu também. Essa é a minha teologia. Assim, Deus é ágape, Deus é a fonte do prazer, Deus é a fonte da alegria, mesmo quando a gente sofre, uma coisa não anula a outra, mas ele é maior do que o nosso sofrimento, ele é maior. E ele te dá essa possibilidade de viver uma vida plena. Acho que isso é a vida plena. A vida plena não é ser perfeito. A vida plena é entender quem é perfeito e se aproximar, colar com ele. Pronto, se eu colei com quem é perfeito, eu tô bem. Amém. É isso, cara, a meu gente amigo. podia... Esse papo aqui ia render 150 programas. É mesmo, 150 cara. podcasts. É mesmo. Mas, claro, Gustavo vai voltar à produção. Já marca aí que o Gustavo vai voltar, né? Pelo amor de Deus. Aliás, a gente combinou, o pessoal da produção... não citei o pessoal da produção aqui. O pessoal faz um trabalho fantástico. Que antes daqui, da gente começar a gravar, tava falando, cara, o programa vai ter esse tempo. E silencia o celular. Teve um celular que tocou aqui. Deu uma despertada para dizer pra gente, ó... Acabou. Acabou. Já deu, né? Já deu. Estão falando muito. É uma pena, que já deu o nosso tempo, mas, cara, espero que a gente tenha passado para você uma palavra uma conversa, né, que tenha edificado a vida de vocês. E continue com a gente, né, nos próximos que a gente tiver aqui. A gente vai ter outros convidados. Se não me engano, o próximo é o Bené Gomes. O próximo é o Bené Gomes, o pastor Bené Gomes, que é, cara, figura conhecida demais no meio dos cristãos, que, cara, autor de músicas aí que são icônicas na cultura cristã brasileira e até internacional. E eu tenho certeza que vai ser sempre muito bom a gente estar aqui. Gustavo, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite, ter dispensado esse tempão do teu tempo, que é precioso. E... cara, privilégio ser teu amigo. Meu amigo, privilégio. obrigado. A recíproca é verdadeira. Uma alegria estar aqui, viver esse tempo com você, poder falar sobre algo que apaixona. A gente acaba falando demais aqui, o pessoal vai cortar a gente. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Bom demais. Conta com a gente sempre. Obrigado. Gente, obrigado pela companhia, obrigado por você estar junto com a gente. A gente fica agora na expectativa do próximo e eu espero que você esteja junto, acompanhando o nosso podcast Ágape, tá bom? Grande abraço, beijo no coração de cada um aí. Valeu!